Estados Unidos e a crise de hegemonia, o crepúsculo de um império e a ascensão multipolar. Na história das grandes potências, o ciclo de ascensão, supremacia e declínio parece quase biológico. Nasce vigoroso, floresce em domínio incontestado e, por fim, murcha sob o peso de suas contradições internas e rupturas externas. Os Estados Unidos, enquanto arquétipo do Império moderno, encontram-se hoje, talvez pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, no limiar desse crepúsculo. Essa realidade, paradoxal, multifacetada e historicamente carregada, se expressa tanto em sua política externa cada vez mais coercitiva quanto no emergente contrapoder econômico representado por coalizões como os BRICS. O império em declínio e suas maniobras de coerção. Durante décadas, a hegemonia americana foi sustentada por uma conjunção de vantagens comparativas: supremacia tecnológica, força militar incontestável, controle do sistema financeiro internacional através do dólar, e uma rede de alianças que funcionava como um guarda-chuva protetor para aliados e bases estratégicas mundo afora. No entanto, sinais claros de erosão dessa hegemonia começam a emergir com mais intensidade. A atual obsessão do governo norte-americano em exercer pressão econômica ou política sobre aliados e rivais, inclusive com a ameaça de tarifas punitivas ligadas à questão da Groenlândia, simboliza um novo padrão: a tentativa de estancar o declínio por meio da coerção. Nas recentes semanas, Washington tem condicionado relações comerciais europeias à facilitação de negociações sobre a possibilidade de anexação da Groenlândia, uma ilha de importância estratégica no Ártico cujo interesse geopolítico cresce à medida que o degelo abre novas rotas marítimas e reservas minerais antes inacessíveis. Essa postura tem sido interpretada por analistas como um retorno a formas quase oitocentistas de imperialismo, mais preocupadas com aquisição de território e prestígio do que com cooperação internacional, e um possível divisor de águas na ordem transatlântica pós-1945. O desafio econômico dos BRICS: poder real e não apenas simbólico. O principal contraponto à narrativa hegemônica americana hoje não é apenas uma nova potência isolada. É uma constelação de estados emergentes articulados em torno do bloco conhecido como BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros parceiros em expansão. Coletivamente, esses países já respondem por uma fatia substancial da economia global. Estimativas recentes indicam que o grupo supera 40% do produto interno bruto global em paridade de poder de compra, colocando-se como um ator econômico de magnitude comparável ou até superior aos tradicionais países desenvolvidos. Essa estatística, por si só, deveria ser suficiente para deslocar o centro de gravidade das relações internacionais. Todavia, ela ganha mais significado quando se considera que muitos membros do BRICS também figuram entre as economias de crescimento mais rápido do mundo, com projeções robustas para o futuro. O imperativo geopolítico que emerge desse clamor por relevância transcende meros números de PIB. Trata-se de uma real redistribuição de poder e agência econômica. Um mundo no qual blocos emergentes detêm quase metade da riqueza produzida sugere uma dinâmica multipolar, isto é, uma ordem global em que monopólios de influência como o estadunidense já não ditam exclusivamente as regras do jogo. China, inteligência artificial e robótica. O futuro da competição estratégica. Economistas e cientistas políticos de vanguarda já destacam que a verdadeira disputa do século XXI não será simplesmente por mercados ou matéria-prima, mas pela supremacia nas tecnologias definidoras da era: inteligência artificial, automação e robótica avançada. Estudos acadêmicos detalham como a China, uma das âncoras mais poderosas do BRICS, experimentou um crescimento exponencial em produção científica e inteligência artificial ao longo das últimas décadas, suplantando significativamente a participação americana em publicações e inovação nesse campo. Esse deslocamento não é apenas numérico, mas estratégico. Inteligência artificial e robótica tendem a ser as chaves para transformar economias, militarizar capacidades e moldar sistemas complexos de decisão autônoma, das cadeias logísticas globais à guerra eletrônica e batalha cibernética. Em um mundo onde algoritmos estrategicamente superiores podem significar vantagem decisiva, o domínio tecnológico se torna, de fato, o novo teatro da grande geopolítica. O poder militar e a nova realpolitik. Mesmo diante desse quadro de declínio relativo, é incontestável que os Estados Unidos ainda detêm o maior poder de fogo militar do planeta. Um orçamento de defesa que supera por larga margem o de qualquer outro país, tecnologias bélicas de ponta, uma capacidade de projeção global sem paralelo e uma rede de bases que circunda todos os continentes. Contudo, esse poder bruto não garante vitória automática em um conflito nuclear ou em guerras de desgaste prolongadas. E, como observam teóricos estratégicos, o uso de armas de destruição massiva ressignifica a noção tradicional de vitória.
Um choque atômico entre potências seria, em essência, catastrófico para todos os envolvidos. Desse modo, Washington parece ter transitado de um papel de polícia global cooperativo para um de coercitor de estados menores e médios, buscando manter influência por meio de sanções, alianças econômicas forçadas e pressões tarifárias, mais do que por alianças consensuais ou lideranças ideológicas. Esse padrão se manifesta tanto nos episódios recentes envolvendo a Venezuela como na escalada retórica em torno da Groenlândia, episódios que podem ser interpretados como expressões palpáveis do desespero de um império que se esforça para permanecer dominante. Conclusão: um mundo de transição e a importância da multipolaridade. Em última análise, o espetáculo global que hoje se desenrola é o de uma transição civilizacional e estratégica, em que modelos de poder unilateral e centralizado são desafiados por arranjos plurais, descentralizados e tecnologicamente sofisticados. Os Estados Unidos não se tornam irrelevantes de um dia para o outro. Seu poder militar, suas redes diplomáticas e sua capacidade de inovação continuam imponentes. Mas a ideia de uma hegemonia incontestável está claramente sendo questionada por forças econômicas e tecnológicas que já não se curvam facilmente à ordem estabelecida. A ascensão dos BRICS, impulsionada em grande parte pela China e pela integração de economias de crescimento mais rápido, junto com a corrida pela liderança em inteligência artificial e robótica, não é um mero contraponto econômico. É um convite para repensar o próprio significado de poder no século XXI. Nesse futuro emergente, a hegemonia já não será definida unicamente pelo peso de um exército ou pela onipresença de uma moeda, mas pela capacidade de articular prosperidade, inovação e cooperação entre múltiplos polos de influência. Algo que pode muito bem ser o antídoto para as crises sistêmicas que marcam o fim dos impérios clássicos.